Olá, meus queridos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pedro. E, claro, eu e minha querida turma do oitavo ano, né? Então, é o seguinte, hoje nossa aula vai ser um pouco diferente, né, dos outros dias. Não estou na escola hoje gravando. A nossa aula hoje não será o conteúdo puro e simples, mas sim, hoje teremos uma resolução de questões do nosso módulo, tá certo? Então, a nossa aula vai proceder da seguinte forma: vou fazer uma apresentação aqui de slides com algumas questões e a gente vai resolvendo, certo? E vocês aí, de qualquer forma, já vão se preparando para o nosso debate na próxima aula através da plataforma do Google Meet. Então, let's go, né? Vou fazer aqui a apresentação e a gente vai debatendo, tá certo? Então, bora lá. Só um minutinho, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Ok. Muito bem, muito bem. Acredito eu que vocês já estão me vendo, né? Então, vamos lá, vou apresentar aqui. Ok. Então, pessoal, eu e minha querida turma do oitavo ano, hoje a gente vai fazer a nossa boa e velha revisão, tá certo? Através da boa e velha resolução de questões que está aqui no nosso módulo, né? No nosso módulo 4, claro, porque estamos no nosso quarto bimestre, né? Então, vamos lá. Então, a nossa revisão, automaticamente aqui, ela é sobre o capítulo 15, não sobre o 14 nem sobre o 16, mas sim pelo 15, né? Tanto por conta do nosso avanço do conteúdo, como também da relevância do conteúdo, né, do assunto abordado por nós. Né? Estamos falando sobre neocolonialismo, África e Ásia na mira, é o título do capítulo 15. E neocolonialismo, quando a gente está falando sobre uma nova forma de colonização, né? Uma nova forma que é diferente daquela colonização que aconteceu no século XVI aproximadamente, né, do século XVI ao século XVIII. A gente sabe que esse neocolonialismo ele tem uma grande diferença entre esse colonialismo mais antigo. E a gente daqui a pouco vai relembrar o porquê. Né? Então, quando a gente fala sobre África e Ásia na mira, a gente já traz logo o quê? Eu já trago aqui logo para vocês, só a título de revisão, que houve um atentado muito grande às populações africanas no sentido de terem sido separadas geograficamente quando estavam tão unidas culturalmente, né? Aqui nós temos o mapa geopolítico do atual continente africano. A gente vê uma imagem um pouco que nos incomoda, no mínimo nos incomoda, né? Que, por exemplo, nós temos aqui o mapa inteiro do continente. Só que nós vemos o quê? Separado geopoliticamente, mas tem essas coresinhas aí que mostra onde cada país colonizou, tá? Então, o que, que vai acontecer? O continente africano, ele é separado dessa forma após a Conferência de Berlim, tá certo? Após a Conferência de Berlim, quando o continente africano ele foi dividido em várias partes, em forma de protetorados das grandes nações europeias. O continente africano, pessoal, vale ressaltar, né, conforme a gente já viu, que é um continente gigantesco, de dimensões continentais, e que tinha vários e vários povos que habitavam o continente. Né? Esses vários povos, separados por várias etnias, né? Assim os povos se dividiam, só que quando acontece a tal Conferência de Berlim, lá na Alemanha, o que é que vai acontecer? Os grandes, as bélicas e economicamente, vão fazer o quê? Simplesmente pegar o mapa da África, dividir em várias partes, e em várias partes exatas, né? Claro, sem considerar a divisão étnica que existia na África, né? Então, a gente já vai para as nossas questões para a gente fazer essa revisão, tá certo? Então, bora lá. O nosso primeiro exercício, ele está na página 24, na página 25, né? Inicia na página 24, vai até a 25. E ele nos apresenta três questões inicialmente, né? A gente sabe o quê? Que o século XIX, ele vai desde o ano 1800 até o ano 1889, né? Até o ano 1900. Esse é o século XIX.
E a primeira questão, ela nos pede o seguinte, ela diz o seguinte, relaciona a segunda revolução industrial com o processo de expansão europeia do século XIX. Né? A gente sabe que a revolução industrial, ela vai trazer uma série de inovações, né? Literalmente uma revolução nos mecanismos de produção, né? Em todos os sentidos imagináveis dessa modalidade, desse setor econômico. Né? A gente vai ver a formação de grandes conglomerados econômicos, a gente vai ver os holdings, as trusts, os cartéis, tudo isso. E essa segunda revolução industrial, por exemplo, ela vai iniciar com, a gente lembra, que vão aparecer os primeiros motores a combustão, né, de combustíveis fósseis, a gasolina, que a partir do momento que a gasolina ela é descoberta após o refinamento do petróleo. E aqui a questão nos pede para relacionar essa segunda revolução industrial, a partir do momento que nasce esse grande maquinário inovador, relacionar com o processo de expansão europeia do século XIX. Por quê? A gente lembra que essa segunda revolução industrial, ela vai trazer uma produção em uma escala muito maior comparada à primeira revolução industrial. Então, quanto as empresas estavam produzindo cada vez mais, com intensidade gigantesca, né? Uma intensidade muito forte, e quanto mais elas produziam, mais elas precisavam de matéria-prima. E essa matéria-prima nem sempre estava nos países da Europa. A Inglaterra, por exemplo, é um país considerado muito pobre em relação à produção de matéria-prima. Então, precisava-se de o quê? De outras nações, né, de outras colônias, para fornecer essas tais matérias-primas. Então, além disso, né, além de matéria-prima, quanto mais se produz, mais precisa de mercado consumidor. Essa é a lei, uma das leis do mercado, né? Então, o que é que vai começar aí? Né, o tal neocolonialismo, porque a segunda revolução industrial, ela vai, com esse grande processo de expansão, vai fazer com que necessite de mão de obra, de matéria-prima e de mercado consumidor. Então, é um dos pilares aí para o início dos chamados protetorados, né, que as nações europeias vão praticamente incorporar em seu território alguns territórios da África e do continente asiático, tá certo? Aí ele pergunta, aqui na segunda questão, quais as semelhanças e as diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo? Né? O colonialismo ele é muito diferente do neocolonialismo, por conta que o colonialismo ele começa a partir do quê? Do século XVI. Né? A gente pode citar, por exemplo, a colonização do Brasil, que vai do ano de 1530 aproximadamente até 1822, pode-se dizer. Né? Então, esse foi o período colonial do Brasil, o período em que ele estava sendo colonizado. Ele era uma colônia e não um território incorporado a Portugal. Né? Então, virou-se uma colônia primeiramente. Só que o neocolonialismo é muito diferente, né? Porque ele já vem com outros objetivos. Ele vem justamente com a ideia de extrair a matéria-prima, não que o colonialismo não fosse, entendeu? Mas dessa vez o neocolonialismo é algo muito mais contemporâneo, muito mais recente, né? E as intenções eram diferentes. E uma das principais era o quê? O comércio com essas nações dominadas, tá certo? Então, eles chegavam lá e queriam que as pessoas comprassem os produtos da própria Europa, tá certo? E vem a questão 3, que pergunta por que o avanço tecnológico do século XIX facilita a dominação europeia da África e da Ásia, né? Então, ele está perguntando o seguinte, por que o avanço tecnológico tão grande, tão crescente na Europa, facilitou a dominação da África e da Ásia? Simplesmente porque a Europa sai à frente no quesito industrial, né? Produziu muita coisa, muito avanço tecnológico, muito avanço científico, que possibilitou a construção de um grande arsenal, né, de poderio, tanto econômico como bélico, né? Então, vai haver aí um avanço científico, por exemplo, na construção de muitas armas, né? E essas novas armas que vão surgir na Europa, por exemplo, no século XIX, são muito superiores que existiam, por exemplo, na Ásia e na África, por exemplo, né? Então, tendo em vista a comparação entre os armamentos da Europa com da África e da Ásia, os da Europa estavam muito mais avançados
em termos de poder, em termos de capacidade, né, em termos de poder de fogo, pode-se dizer. Então, isso facilitou muito a invasão desses territórios da África e da Ásia pela Europa. Outra coisa é o avanço também da ciência em relação às ciências médicas, né, às ciências farmacêuticas, onde muitos remédios estavam sendo descobertos, né, muitas ervas medicinais que eram ativas contra muitas doenças tropicais. Então, isso vai facilitar com que, por exemplo, os europeus, quando entrarem na África e na Ásia, eles morram menos, porque antigamente eles não tinham tanto anticorpo desenvolvido, mas agora já vai ter em decorrência do avanço da ciência, certo? Então, a gente já passa aqui para outro exercício em forma de cunho revisional, né? Aqui a gente já está revisando também outra atividade, da página 28 à página 29, onde para nós são apresentadas 3 questões, e eu já adianto para vocês, né? Já vamos respondendo aqui, né? A primeira questão, ela pergunta o que é que foi a Conferência de Berlim, qual foi o seu papel na divisão do continente africano entre as potências industriais do século XIX. A própria questão automaticamente já nos traz a resposta em suas entrelinhas, né? E ele pergunta o que é que foi essa Conferência de Berlim. Então, a Conferência de Berlim, como a gente sabe, é um evento que aconteceu, uma conferência presencial que aconteceu lá em Berlim, na Alemanha, né, onde os grandes representantes das grandes indústrias, das grandes nações europeias se reuniram e, grosso modo falando, o que foi que aconteceu? Pegaram o mapa da África e da Ásia e simplesmente repartiram entre si para decidir qual país ia ficar para qual nação. Por exemplo, a gente tem o filme A Lenda de Tarzan, para quem quiser assistir, que mostra, por exemplo, que o Tarzan ele vai para lutar contra os colonizadores, contra os predadores de pessoas escravizadas, ele mostra a dominação do rei Leopoldo da Bélgica, escravizando essas pessoas lá na própria África, em pleno século XIX. É um exemplo que a gente tem. Isso significa o quê? Que o rei Leopoldo pegou a parte onde hoje é o Congo. Ou seja, a Bélgica passou a dominar onde hoje é o Congo. Só que outras nações pegaram outras partes. A Inglaterra dominou uma grande parte do continente africano. A gente pode ver aqui onde cada um dominou. Por exemplo, aqui na parte onde hoje é a Argélia, a Mauritânia, a Guiné-Bissau, por exemplo, a Costa do Marfim, todos esses lugares foram de dominação francesa, né? O próprio Egito, por exemplo, era um país independente, ele é a Etiópia e a Libéria, eram países independentes, mas outros países foram totalmente dominados pela França, por exemplo. A ilha de Madagascar, como vocês podem ver, né? A ilha de Madagascar ela foi dominada pela França também. Tanto é que muitos desses países ainda têm a herança cultural e também do idioma do dominador francês, até porque a descolonização é muito recente, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que o Madagascar, muitos lugares vão ter o quê? O francês como idioma, né? Por exemplo, aqui nessas regiões aqui desses países da costa, muitos deles foram de dominação alemã, muitos deles vão falar também o idioma alemão, né? A Espanha vai dominar aqui essa parte, está perto do Marrocos, né? Tudo isso aí vão ser dominados pela Alemanha, né? E pela Espanha. Aqui, como eu falei, ó, o Congo ele vai ser dominado por quem? Pela Bélgica, né? Quem quiser entender um pouquinho sobre isso, um pouquinho melhor, é só assistir o Tarzan, que está na Netflix, e vai, tá? Então, aqui a gente vai prosseguindo, tá bom? Então, a segunda questão nos pergunta, como se deu a dominação neocolonialista da Índia e da China no século XIX? Então, a gente sabe... Aqui, ó, vocês podem abrir, por exemplo, na página 28, e como é que vai se dar essa dominação neocolonialista na Índia e na China, né? Então, por exemplo, a dominação, por exemplo, da Índia, né, conforme nos apresenta o nosso livro, ela é no século XVIII. No final do século XVIII, quando a Inglaterra ela passa a exercer a grande influência econômica sobre a região. Ou seja, a Índia já era uma parceira econômica da Inglaterra há muitos e muitos anos, só que agora a Inglaterra vai querer muito mais e vai agora passar a invadir, trazer seus canhões, trazer suas
armas tecnologicamente avançadas para dominar esse território aí, tá certo? E a China, por exemplo, ela vai ficar subordinada às potências ocidentais após as 3 guerras do ópio, né? Por quê? A gente sabe que as potências ocidentais, elas forneciam para a China essa droga chamada de ópio, né? Que era um extrato, né? Um processado que era extraído da papoula, né? Da papoula, só que era como é que eu posso dizer? Uma erva muito alucinógena, muito nociva à saúde, e o governo chinês proibiu a entrada dessa droga na China. E assim começa a Guerra do Ópio, né? Quando o colonizador ele passa a entrar em combate, em conflito com o colonizado, né? Com os chineses. E a China, claro, perdeu essas 3 guerras do ópio que tiveram no século XIX, passando a ter que fazer várias e várias concessões para a Inglaterra, né? Então também teve, por exemplo, a Guerra dos Boxers, né? Onde a gente aproveita aí para adentrar nessa guerra. Essa Guerra dos Boxers nada mais é do que uma guerra entre o quê? A Inglaterra e os chineses, né? Era uma guerra em que os chineses queriam a expulsão de quem? Dos Boxers, né? Do território chinês, e acabou que a China acabou derrotada nessa guerra e também teve que fazer muitas concessões, conceder muitos privilégios aos ingleses, né? Tanto é que, ó, se a gente for olhar direitinho, no nosso módulo, ele mostra o quê? Que, inclusive, a cidade de Hong Kong, ela passou a ser de domínio europeu, né? Muitos e muitos anos depois, é que ela vai voltar para os domínios da China, tá? Aqui a gente já entra em outra questão, pessoal. Aqui eu trago a imagem do grande cientista Charles Darwin, né? O cara que escreveu A Origem das Espécies. Só que a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, ao lado, uma imagem do chamado darwinismo social, tá certo? O que é o darwinismo social? É dizer que uma espécie está muito mais avançada do que a outra. Por exemplo, aqui essa imagem é uma barbaridade automaticamente, porque aqui tem a figura de um europeu, do homem branco europeu, né? Abaixo dele está o negro africano, né? O africano está aqui abaixo do branco europeu, e abaixo do africano está a imagem de um macaco, né? De um chimpanzé. Então, segundo essa imagem, é como se o africano ele fosse a síntese, como se a mistura, como se a inteligência dele, né, estivesse entre o ser humano e a animalidade, né? Então, essas teorias vão ser muito difundidas no século XIX, o crânio do africano sendo muito comparado ao crânio do chimpanzé, né, do macaco. Então, isso vai fazer com que vão fazer com que, por exemplo, os europeus utilizem essa desculpa para justificarem que o negro é, entre aspas, claro, inferior ao europeu, né? Tanto é que o europeu vai assumir a partir de então uma missão civilizadora, né? Aquela velha história, né, que já deveria ter morrido, ou melhor, nem nascido no século XVI, a partir desse momento vai retornar, né? Vai retornar essas teorias racialistas aí, né? Então a gente já viu sobre isso, é só uma breve revisãozinha para a gente responder a nossa atividade, né? Então aqui na página 28 e na página 29 tem um exercício sobre isso, e a primeira questão nos pergunta: de que maneira as teorias raciais foram utilizadas para justificar a dominação neocolonialista do século XIX, né? Então, as teorias raciais, elas vêm justamente para justificar, para dizer que o negro ele é inferior ao branco, dizer que o negro está próximo da animalidade e que eram seres sem alma, né? Vários filósofos vão desenvolver teorias que tentam justificar essa barbaridade, né? O próprio filósofo Hegel, né, que a gente conhece tanto suas teorias, que as teorias dele são tão ensinadas nas faculdades e lugares. Claro, foi um importante filósofo, mas foi um dos caras que buscaram justificar a inferioridade do africano, tá certo? Então vai ter isso daí. Então eles vão utilizar esse argumento para justificar esse tal neocolonialismo do século XIX. Outra coisa é a questão 2, né? Que pergunta quais foram os principais desdobramentos do neocolonialismo na Europa, África e Ásia, né? Os principais desdobramentos que a gente vai ver, por exemplo, vai ser o assassinato de muitas pessoas, primeiramente, né? Deixa eu abrir aqui na página 28 e 29 para a gente acompanhar melhor, né? Por exemplo,
A dominação da Índia pelos ingleses, ou melhor, 28, 29, não é essa. Eu esqueci de mudar o título ali, pessoal, mas não é página 28 e 29. É a página 32, tá certo? Página 32. Então, vou até consertar aqui para ficar mais... para ficar melhor, né? Página 32. Ok. Muito bem, exercício da página 32. Então, foram, conforme pergunta a questão, os principais desdobramentos desse neocolonialismo na África, Ásia e na Europa, né? Então, para as nações colonizadas, como a África e a Ásia, o efeito vai ser extremamente negativo, porque, primeiramente, muitas pessoas vão morrer. Quando os europeus chegavam na África, nesse período, para neocolonizar, né, vamos assim dizer, eles acabavam subjugando as pessoas que lá moravam. Né? Primeiramente, muitos lugares tiveram escravidões clandestinas. Outros lugares, por exemplo, lembrando que muitos países da África tinham dinastias, né, impérios, reinos formados. Então, por exemplo, nessas guerras, as filhas de imperadores, de reis, eram muitas vezes sequestrados. Muitos grandes chefes tribais, por exemplo, eram assassinados. E então a população, tanto africana como indiana, acabou sendo subjugada e acabou cedendo aos domínios europeus. Quando se trata da Europa, a gente vai ver um disparo maior ainda, gigantesco, em seu desenvolvimento econômico, né? Porque com o mercado consumidor cada vez maior, nesses continentes dominados, a Europa tende o quê? A crescer, né? Cada vez mais economicamente e belicamente. Isso já vem de forma paralela. E a questão 3, por exemplo, ela pergunta: é possível afirmar que os povos que viviam na África e na Ásia aceitaram a dominação neocolonialista sem resistência? Justifique sua resposta. Isso, claro, obviamente, o povo jamais aceitou de forma passiva, né? De forma alguma eles aceitaram tranquilamente essa dominação. Os europeus só conseguem dominar a África e a Ásia depois de muita luta, depois de muito esforço, depois de muita resistência dos nativos, né? Só que como é que acontece essa dominação, como a gente vem debatendo até agora? Através do grande poder de fogo que a Europa tinha, que acabou por subjugar esses povos nativos. Só que os povos nativos nem de longe aceitaram essa dominação, tá certo? Então aqui, pessoal, a nossa apresentação ela finaliza, tá certo? Aqui eu vou parar a apresentação, porque a nossa revisão ela termina por aqui. Então, pessoal, minha querida turma do 8º ano, vão aí respondendo, que é para a gente debater na próxima aula, tá certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Você já tem meu número, tem meu Instagram, vão lá, falem. E quem não se inscreveu ainda no canal da escola, já se inscreve aí e ativa o sininho, né? Como se diz, tá bom? Então, galera, até a próxima. Valeu!